fonte Duzine 200 amperes. Eu tô tirando o esquema aqui dela, a placa, transformador de pulso R4427, capacitores da entrada, o circuito de chaveamento. Eu já fiz a parte do transformador, o transformador de corrente, toda essa parte aí dessa G3524. A outra parte tá aqui, eu tô fazendo aqui, eu fiz já metade. Falta fazer essa parte aqui, ó, da linha para cima. Essa parte aqui quase toda, já fiz essa parte aqui. Fiz essa parte aqui agora todinho. Eu vou fazer só o que resta daqui e essa parte da saída. Eu tava olhando aqui o circuito de acionamento dela aqui, ó, do pino 10 do SG3524, que é o shutdown, tá aqui, pino 10. Tem essa ligação, tem um capacitor de 220 micro ligado da saída do 7815, vem para ele, que vai manter ele a nível alto. Quando está em nível alto, o pino 10, o SG3524 bloqueia as saídas. Então ele começa aqui com nível alto no pino 10, então ele está bloqueado as saídas. Enquanto esse capacitor vai se carregando através do resistor interno que tem dentro do pino 10 e desse resistor aqui, ó. Passa pelo diodo N5222, que é um Zen de 2,5 volts. Anotei aqui. Passa por esse resistor aqui, ó. Vem por aqui. 2K2, 10K, que é o sensor de temperatura. 2K3, 2K2 e vai ligado pro negativo aqui, dessa fonte aqui da entrada. Esse lugar aqui, ó, negativo, nesse capacitor aqui, os dois capacitores de filtro da ponte retificadora. Então começa com esse processo. Aí esses capacitores aqui em série vão se carregar. Aqui tem um jumper daqui para cá. Como é que vem aqui, tem um disjuntor, vem para cá, salta daqui para cá. Aí tem dois resistores de 10K em série, alimentando a ponte retificadora aqui. Daqui tem um jumper, alimenta a ponte retificadora carregando esses capacitores. Daqui salta para cá. Daqui tem um jumper para cá e aqui tem o capacitor. Esse capacitor aqui, ó, que faz a fonte capacitiva. Ele vem para cá, tem dois diodos aqui, negativo para cá, positivo para cá. Então carrega esse capacitor de 1000 microfarads, 35 volts. E vem para cá, fica 28 volts, se eu não me engano. Aí sai 15 volts aqui que alimenta o restante do circuito. E nesse intervalo, esse capacitor aqui tá carregando, mantendo o pino 10 em nível alto, bloqueando as saídas do SG3524. E aí esses capacitores aqui, ó, esses dois estão se carregando de 0 volt até a tensão que vai ativar o SG. Qual tensão é essa? Desse ponto aqui, ó, do positivo dos dois capacitores aqui, que é bem aqui, pula para cá e tem daqui para cá tem um resistor que eu não sei o valor porque tá embaixo da cola. Olha esse camarada bem aí, ó, tá embaixo da cola, não dá para ver, ele tá bem aqui, ó, ele tá lá dentro. Tem outro bem aqui que dá para ver um pedacinho dele, ó. Esse aí é 12K. O outro tá aqui embaixo, não dá pra ver. Tem uma parte aqui que tá escondida também. Dois. Aqui embaixo tem um diodo e um resistor. Esse mesmo circuito aqui, ó, de acionamento do IGBT. Tem aqui embaixo esse mesmo camaradinho, um diodo e um resistor. Aquele resistor lá, não consigo ver o valor dele. Mas eu vou tirar a solda aqui e
e vou medir. Mas que circuito é esse aqui, ó? Pega do positivo dos capacitores, vem pro TL431, pino de referência, esse aqui, ó. Falo daqui pra cá, vem pra cá. TL431 tá aqui, ó. Referência nodo catodo. Vem pra ele. E aqui tá ligado ao negativo desse capacitor aqui, ó. Da fonte de entrada. O negativo dele tá aqui. Vem pra cá. Então, o que que acontece aqui? Quando você ligar a fonte, que esses capacitores estão descarregados, esses dois aqui, 2200 microfarads, 200 volts. Então a tensão aqui no pino de referência do TL431 tá bagunçado, mas eu vou ajeitar depois. Essa tensão tá abaixo de 2,5 volts. Então ele não está conduzindo de cátodo para anodo. Então ele não está aterrando o pino 10. Tá aberto aí. E como o pino 10 está ligado por meio desse capacitor 220 micro aos 15 volts, então o USG está bloqueado. Quando a tensão aqui nos capacitores atinge certo valor, que eu não sei ainda qual é, a tensão aqui chega em 2,5 volts, tem uma relação entre eles, essa tensão aqui e a tensão total. Quando chega a 2,5 volts aqui, o TL431 conduz agora de cátodo para anodo, aterrando pino 10. Passa por esse diodo aí, vendo que está polarizado diretamente, tem uma pequena queda de tensão, e aterra o pino 10. Quando ele aterra o pino 10, o USG libera as saídas. Quando ele libera as saídas aqui, o IR4427 vem para cá, ó, o transformador de pulso, que é esse carinha pequenininho aqui, e a fonte começa a funcionar. Quando ela começa a funcionar aqui, no transformador principal, que está ligado aqui, ó, o transformador está aqui. Aqui tem os dois capacitores em série ligados ao ponto médio aqui entre os dois capacitores. Daqui tem um transformador de corrente, eu fiz esse esquema já. E bem aqui é uma bobina que tem do transformador da fonte. Vem para cá, aí daqui passa um diodo. Ó, aqui tá ligado o negativo, certo? Daqui tem um diodo para cá, tem um resistor e vem pro 7815 que tá aqui. E daqui para cá tem outro diodo que vem para esse capacitor aqui que tá ligado no relé da fonte, ó. Então, quando esses capacitor aqui, esses dois atingem certo valor aqui que eu não sei ainda qual é, eu tenho que medir. A tensão aqui chega a 2,5 volts, o TL431 conduz, aterra no pino 10 e a fonte começa a funcionar. Só que eu não sei qual é o valor da tensão que está setado aqui, que o projetista fez, para quando eu chegar nesse valor, ter 2,5 volts aqui e o TL431 aterrar o pino 10. O que acontece? Como é 220 volts, aqui teria que ter 311 volts. A tensão de pico nesses capacitores, 220 vezes raiz de 2 dá 311 volts. Então, quando o projetista faz esse circuito aqui, ele projeta para quando a tensão aqui chegar em, por exemplo, 300 volts, ter 2,5 aqui, então é porque o capacitor já carregou. Então, o TL431 pode liberar o funcionamento da fonte. Só que o que acontece? Aqui a tensão é fraca. Pode ver aqui, ó, só dá 200 volts. Tá ligado na tomada aqui, ó. 200 volts, 196. E agora que é 5h30, 5h40, não é nem 6 horas ainda não. Tava 200 volts assim que eu liguei. Ó, fica oscilando aí, ó. Não dá 200 volts ainda não. Quando o camarada liga essa fonte, que ele bota mesmo para funcionar, o som dele, eu vejo que ela fica desligando. O que acontece? Como não tem 311 volts aqui, né, 220 volts, dá 300 volts aqui. A tensão aqui tá baixa, só tem 200 volts. 200 vezes raiz de 2, a tensão de pico dá 180 volts.
para 300, falta 20 volts. Como teria que ser 310, 30 volts. Nesse circuito aqui, eu não sei qual foi o valor da tensão que o projetista colocou para ter 2,5 volts aqui e o TL431 liberar o funcionamento da fonte. Como eu estou vendo aqui que só tem 200 volts, aqui vai ter 200 volts RMS, tensão alternada. Quando retifica aqui dá 280 volts só. Como essa tensão é baixa, 280 volts, aqui, né, a tensão contínua que está chegando aqui devido aos capacitores, que estão aqui depois do retificador. Então, esse valor de tensão aqui é sempre baixo, não chega a 310, está aqui em torno de 200 volts. RMS que dá 280 tensão contínua, tensão de pico aqui nesses capacitores. Quando eu ligo a fonte que está usando o som dele, que tem um consumo que dá queda de tensão aqui na entrada, então essa tensão aqui que já não é mais 300 volts, está em torno de 280 aqui, sem carga, ela vai baixar. Quando essa tensão baixa, ela pode chegar no limiar do 431 parar de conduzir. Quando ele parar de conduzir, ele bloqueia o pino 10. Libera a tensão aqui, 5 volts, que vem para o pino 10. Então a fonte para de funcionar, porque a tensão aqui está baixa. Eu não sei qual é o valor da tensão que ele estabeleceu aqui. Eu tenho que medir esse resistor. Esse aqui é 12K, aquele lá. Esse aqui é o que está escondidinho bem aqui, ó. Esse aqui é 12K. Esse aqui eu não sei, eu vou tirar essa solda e medir. Quando eu medir o valor dele, sabendo que esse é 12K, eu faço o cálculo e sei qual a tensão que vai ter aqui, ó, do negativo do capacitor para o positivo do outro. Tensão de pico nesses capacitores, que vai estar dando em torno de 280 volts. Então, com o cálculo a gente sabe. Como a tensão aqui é sempre baixa, eu vou ter que alterar o valor desse resistor para ela funcionar normalmente, sem desligar devido a baixa tensão. Porque a tensão aqui é baixa e ela não está no valor correto. Se fosse 220 volts, aqui teria 311 aqui, daqui para cá. Como essa tensão está baixa, a fonte desliga por baixa tensão. Quando a tensão aqui fica menor do que o valor limiar, que dá 2,5 volts aqui, e o 431 para de conduzir. 431 está aqui. Então eu vou ter que mexer nesse resistor para, mesmo com a tensão baixa aqui, ela não ficar desligando. Eu vou medir aqui, deve dar em torno de 250 volts, eu acho. Tensão contínua aqui nos capacitores, que dá 2,5 volts aqui. Não sei o valor, mas eu vou medir, porque ela fica sempre desligando. Ele está ligado ali, funcionando, a fonte desliga. Quando ele liga o som lá, que começa a consumir. É porque a tensão está baixa, fica baixa aqui, quando fica abaixo do limiar, ela desliga. Eu vou medir esse resistor, eu vou alterar ele. Ou melhor, eu vou alterar esse daqui, porque como ele está colado lá, eu não posso tirar. Eu meço o valor dele, faço o cálculo e coloco outro resistor aqui em paralelo com esse, para diminuir um pouco esse 12K. Eu fiz umas contas ontem e estimei, ele deve estar em torno de 1 mega, ou 1,2 mega, porque você tem 2,5 volts aqui, no 431, aí você tem que ter pelo menos 100 volts a mais, 100 vezes mais aqui, que dá 250. Aqui tem 2,5 e aqui 250. 250 mais 2,5, aproximadamente 250 volts. Seria a tensão aqui, mas eu não sei esse valor. Mas eu acredito que esse resistor seja em torno de 1 mega, 1,2 mega, 1 mega 5, 1,5 mega, uma coisa do tipo. Eu vou tirar ele aqui e medir, mas eu acho que é esse valor aí. Eu vou ter que alterar aqui, ó, para parar de ficar desligando. Outra coisa, aqui o transformador de corrente, ó. Ligado aqui nos dois transistores, tem um transformador de corrente ligado pelo transformador, série com o transformador. Ele tem a saída dele aqui, ó, vem para cá. Aqui tem um resistor e aqui tem 2 diodos. Ele retifica os pulsos que vem aqui de corrente, certo? Aí aqui tem um resistor e um capacitor aqui. Desse lado tá ligado ao terra, negativo aqui do capacitor.
aqui. Do outro lado aqui, onde sai o positivo, ele vem, passa por aqui, tem um resistor, tem outro capacitor aqui, vem para um pinpot de 1K e vem para o pino aqui, ó, ligando o pino 5. O pino 4 lá o terra, vem para o pino 5. Aqui, ó, transformador de corrente nesse circuito. Alterando a resistência do pino 5, eu posso permitir que ela trabalhe com a corrente um pouco mais alta, deixe os picos de corrente ficarem mais altos ou mais baixos. Com isso a gente pode alterar a potência da fonte, a corrente máxima na saída. Essa fonte aqui, ela é de 200 A, 12,5 volts. Não é aquela que é 200 A, 14,4 volts. Ela entrega 200 A em 12,5 volts. Eu posso mexer um pouco nesse resistor, na resistência dele, e permitir que a fonte gere uma corrente um pouco mais alta, filtrando esses picos aqui, ó. Quando ela conduz lá, os que vem do SG3524, 4427, passa pelo transformador de pulsos, vem para os IGBTs, aí eles conduzem aqui, passa pelo transformador de pulso, transformador da fonte, e esses pulsos aqui dos picos de corrente vem para cá, volta para o SG3524. Se a fonte estiver já na potência máxima, os picos de corrente aqui vão estar no máximo, é em torno de 1 volt, se eu não me engano, do sensor de corrente. Eu não tenho certeza agora se é esse valor, mas eu vou dar uma olhadinha. E aí eu posso mexer nesse resistor aqui, nesse tripod de 1K, e aí com isso eu posso permitir que a fonte conduza uma corrente um pouco mais alta, um pouco mais baixa, devido aos picos de corrente que vem aqui pelo transformador de pulso, que é o sensor de corrente dessa fonte. Corrente no lado primário, nesses transistores aqui, ó, transistores da fonte. Como eles suportam 40 A e aquele é 200 volts em 220, dá um pouco mais de 10 A aqui. 200 volts não, desculpa, ela é 200 A em 12,5 volts, dá 12,5 volts vezes 200 A, desculpa, dá 2.500 watts. 2.500 watts aqui em 220 dá um pouco mais de 10 A, dá em torno de 11, 12, não fiz o cálculo. Com esses 12 A, está longe ainda da corrente máxima desses dois IGBTs, que é 40. Então eu posso permitir que eles conduzam um pouco mais de 12 A, talvez 15. 20 seria na metade, então até 15 A tá bom para eles não vão aquecer, não vai dar problema não. Com isso aumenta um pouco a potência da fonte. A corrente que passa pelo transformador de corrente gera uma resposta aqui, que vem para o SG3524. Essa aqui ajustando esse potenciômetro, eu consigo regular essa corrente da fonte na saída. Ela pode entregar um pouco mais de potência. E os capacitores dela, que eu tirei, são esses aqui. E eu vou colocar outros um pouquinho mais fortes, com capacitância um pouco maior. Aqui ela vem dizendo, vem na placa, né, melhor. Capacitor de 4.700 microfarads, 16 volts. 3, um aqui e outro aqui. Ou um grande de 15.000. Esses aqui eu tirei porque eu media com um testador de transistor e dava uma resistência equivalente um pouco alta. E eu tirei da placa, medi e tá boa. Então eu vou colocar eles de volta. Eu vou colocar mais 2 capacitores ou 3 aqui por baixo da placa, que dá para colocar por aqui. Tem espaço aqui que cabe um capacitor. Então eu vou colocar um aqui, outro aqui, colocar mais 2 para reforçar mais essa fonte. E eu vou terminar o esquema dela e depois eu disponibilizo.